Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Para quem vai ver esse vídeo aí na parte de manhã, tenha um bom dia. Para quem for ver também na parte da tarde, tenha uma boa tarde. E para quem for ver na parte da noite também, tenha uma boa noite. Para o povo de Deus, eu vou salvo com a paz de Deus. Eu vim hoje aqui falar que o Senhor colocou, tocou em meu coração para compartilhar com vocês algumas passagens da palavra, sobre o qual muitos não têm conhecimento, ainda mesmo que alguns tenham conhecimento, não praticam a palavra. E é melhor executar, praticar o pecado não sabendo do que praticar o pecado sabendo, que é pior, entendeu? As consequências são mais graves. E ele tem aqui comigo duas Bíblias, no qual para poder pregar para as pessoas, principalmente os católicos, sobre a palavra de Deus. A Igreja Católica, os papas, que sejam os bispos e os padres, eles sabem a verdade, só que eles não pregam a palavra de Deus. Então, nós, os homens de Deus, os filhos de Deus, obedecemos a palavra para poder não deixar a humanidade perecer. Porque muitos perecem por falta de conhecimento. Assim como está escrito lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus ele é destruído por falta de conhecimento. Então o inimigo, como ele sabe muito, ele conhece a palavra muito mais do que o homem. Ele conhece também o modo de Deus trabalhar e ele sabe exatamente como ele pode impedir o homem de também receber as bênçãos de Deus através das tentações, no qual muitos do mundo caem e estão na mão do inimigo, pelo fato que ele oferece coisas fáceis e as coisas de Deus são suadas e com muita dificuldade. Até porque se fosse fácil também ninguém dá valor. Então, eu tenho aqui, eu tenho duas Bíblias, no qual eu leio para poder também ensinar o povo. E a Bíblia evangélica tá bem acabadinha mesmo, porque tem muito tempo, graças a Deus. E tem também aqui a católica. E, enfim, primeiro eu quero alertar vocês para que vocês não façam de forma nenhuma o sinal da cruz, como isso aí é um gesto de católico, que é uma palavra assim, desse jeito. Essa representação, esse gesto que é feito é a cruz invertida. Jesus ele foi crucificado de cabeça para cima, ele foi crucificado em pé. Ele foi crucificado em pé. Ele levou os pecados da humanidade para a cruz. Então, naquela época do Império Romano, eles crucificavam a pessoa. Eles tinham como uma forma cruel de crucificar a pessoa. Isso, principalmente todos aqueles que eram crucificados, eles se tornavam malditos. Então Jesus se tornou maldito, foi pregado no madeiro da cruz, levou os nossos pecados para a cruz e deixou lá. E aí sim, no terceiro dia, ele ressuscitou. Morreu na quinta, na carne do pecado, e ressuscitou no domingo ao pôr do sol. Então, assim, não Deus proibiu a idolatria, tanto terrena, entendeu? Quanto também espiritual. Lá eu tenho aqui algumas passagens que deixam isso bem claro, onde Deus proíbe que o ser humano não faça de forma alguma imagens como forma de adoração. E nisso eu vou compartilhar com vocês algumas passagens aqui. Eu vou pegar uma por uma aqui e eu vou compartilhar com vocês, entendeu? E aqui, novamente, não faça de forma nenhuma o sinal da cruz invertido, entendeu? Que se caso realmente fosse eu poder fazer o sinal da cruz, teria que ser feito aqui, aqui assim, até o umbigo, da testa até o umbigo. Aí se puxava aqui, de um ombro para o outro, entendeu? Aqui sim seria o sinal da cruz em pé, da forma que Jesus realmente ele foi crucificado. Só que como ele não foi crucificado de cabeça para baixo, então não faça, porque isso representa o sinal do anticristo. O que muito mais utiliza o sinal a cruz invertida são também os roqueiros.
que a maioria também tem pacto, entendeu? Tem muitos que não acreditam nisso aí, mas eu também já fui desse mundo e sei muito bem como é que o negócio funciona, como é feito para poder obter riqueza e fama. Muitos vão acreditar e tem muitos que sabem disso aí e de fato, enfim, foge do conhecimento de muitos porque assim, muitos não têm interesse nas coisas de Deus, mas sim nos prazeres que esse mundo oferece. Então, não faça de forma nenhuma, o sinal da cruz, porque isso também é uma abominação para Deus. Isso é uma transgressão às leis de Deus. A partir do momento em que você toma conhecimento da palavra de Deus, vocês têm que procurar praticar. Vocês não são obrigados a praticar, mas você procura praticar, porque isso também agrada a Deus, a obediência. Deus, ele preza mais pela obediência do que pelo sacrifício. Então, a partir do momento que a pessoa toma conhecimento da palavra, a pessoa tem que procurar praticar. E eu não estou aqui para poder convencer ninguém do pecado, mas sim ensinar a palavra a toda criatura sobre a terra, assim como Jesus ordenou em Marcos capítulo 16. Tem gente que vai aceitar, tem pessoas que não vão aceitar. Isso aí é o livre-arbítrio. Ele dá o poder de escolher para cada um escolher aquilo que a pessoa quer para si, entendeu? Então, nós somos falhos, nós, os seres humanos, somos falhos, nós não sabemos de nada, a menos que Deus nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento, para que nós possamos executar certas coisas. Então, tudo que nós temos hoje, tudo que nós somos, vem de Deus, para sua infinita misericórdia. E eu peço que vocês, até mesmo que eu vou compartilhar com vocês aqui a palavra, qualquer coisa também, aí, uma observação sobre louvores. Tem muitos louvores que, assim, como eu sei que tem muitos que não têm entendimento da palavra, acaba cantando letras de louvores que tem blasfêmia no meio. Tem aí, a maioria que conhece a palavra de Deus, conhece muito bem a palavra de Deus, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu peço que vocês tomem cuidado. Escutar, pode até escutar, entendeu? Mas não convém da nossa parte, cristãos, não convém da nossa parte, cristãos, também participar disso cantando o louvor. Então, qualquer letra, quando for cantar louvor, preste muita atenção na letra, para poder não acabar também cantando da forma que o ritmo da letra é cantado, porque nisso acaba que nós acabamos de transgredir as leis de Deus, mesmo tomando conhecimento da palavra de Deus, que acaba de forma involuntária a gente atacando a Deus através de blasfêmias. Muitos louvores têm isso. Chamar Jesus de você, pelo amor de Deus, né? Tem um louvor. Isso não é louvor, isso aí é uma só. Na música, a letra por inteiro. Se tiver uma palavrinha chamando Jesus de você, já estragou o louvor. Já estragou o louvor. Pra mim é uma abominação. É um lixo, entendeu? É lixo. Só serve pra comércio. Que muitos nesse mundo aqui faz pacto pra poder obter riqueza e por aí vai. Entendeu? Então, qualquer letra, quando for cantar um louvor, preste muita atenção na letra e compara com a palavra de Deus, que no caso a Bíblia, para que veja se não tem alguma forma de transgredir as leis de Deus. Então, procure ao máximo andar em santidade, como Deus ensina na sua palavra. Para o mundo, nós nunca seremos santos, mas Deus, através da sua palavra na Bíblia, Ele nos ensina a andar em santidade, procurando ao máximo praticar a tua palavra. Nós não somos perfeitos, nós nunca vamos atingir 100% de santidade, porque o único que é 100% santo é Jesus Cristo. Mas os homens de Deus na terra também foram santos perante Deus. Então, perante Deus, nós somos santos se a pessoa ela procurar e estiver disposta a pagar o preço em servir o Senhor Jesus Cristo. E Deus, através da sua palavra, Ele nos ensina. E então, e outra coisa, da Igreja Católica, ele, em comparação com os terreiros de macumba, enfim, candomblé, umbanda,
enfim, qualquer outro templo religioso que tem dentro de si imagens, é uma abominação a Deus. O Espírito de Deus não está neste local. Não está nesse local, e eu também vou provar através da palavra. Mas como eu falei, eu não estou aqui para poder convencer ninguém do pecado, mas sim eu tenho autoridade e poder para poder ensinar a palavra e até mesmo pregar. Tem pessoas que vai rejeitar e tem pessoas que vai aceitar, que de fato Deus sabe muito bem quem precisa da palavra e quem não precisa. Tem o joio que não tem mais jeito, porém Deus que cuida desses daí. Os ímpios que Deus tem o interesse de converter ao seu caminho santo, para poder não deixar que eles pereçam, porque ainda assim eles têm a chance da oportunidade de salvação. Mas para isso Deus manda aos seus filhos, aos seus homens na terra, a pregar o evangelho a toda criatura sobre a terra. Quem aceitar e procurar obedecer vai ser abençoado, mas quem rejeitar a palavra de Deus também será rejeitado. Deus é fiel e justo para quem é com ele. Então Deus ele permite que a pessoa faça o que quiser, mas também a pessoa vai colher aquilo que ela faz. Aí eu vou ler para vocês aqui algumas passagens da palavra de Deus e eu vou explicar para vocês, ok? Detalhe, eu peço que vocês leiam entre a Bíblia evangélica e a católica, leiam a evangélica, porque ela tem uma escrita de fácil compreensão, de fácil entendimento, entendeu? Claro, nós tomamos conhecimento da palavra de Deus e Deus nos dá entendimento daquilo que Ele quer falar conosco. E nos dá a palavra do esclarecimento, entendeu? A luz de Cristo. Então não adianta as pessoas ficarem falando, mas eu não falo de mim, mas eu falo de Cristo. Ou seja, Cristo fala através de mim, entendeu? Fala através dos seus filhos na terra. E tem pessoas que também não entendem isso. Até porque tem muitos falsos profetas que ficam pregando em só prosperidade, 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 e a salvação deixa de lado. A maioria foi praticamente corrompido pelos bens materiais desse mundo terreno. Isso é lamentável porque muitas almas se perdem. Tem muitas almas. Tem muitos templos pregando prosperidade, que também isso me deixa revoltado. Mas nós temos que procurar orar por essas almas para que Deus possa converter eles verdadeiramente, para que possa trazer essas almas a quem eles cuidam, a quem esses pastores aí, o bispo, eles, como ele tem os templos deles, cada um tem o templo deles, para que eles possam se converter a Cristo verdadeiramente e possam pregar a palavra de salvação. Deus, sim, claro, e Deus sabe muito bem que a gente precisa de dinheiro para a gente poder sobreviver aqui na Terra. Porém, nós não podemos colocar o bem material sobre as coisas de Deus. Então, primeiro, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro nós temos que buscar Deus, procurar servir a Ele. E a palavra de Deus é para aqueles que creem em Deus. Então a palavra de Deus não é para todos, é somente para aqueles que creem em Deus. Para aqueles que creem em Deus. Inclusive os 10 mandamentos, no qual nós que cremos em Deus e no seu Filho, Senhor Jesus Cristo, no qual é o único Senhor e Salvador que existe, no qual o Senhor enviou para poder salvar e redenção de muitos, para poder salvar a humanidade e todos que nele crê, entendeu? E, enfim, eu peço que vocês leiam a Bíblia evangélica, que dá fácil entendimento, e evite de usar a Bíblia católica, porque ela foi também reescrita, porém de forma confusa, então não é legal. Aliás, não é recomendável, na verdade, ler a Bíblia Católica, porque a Igreja Católica ela incentiva muito o comércio da Bíblia, porém não incentiva a leitura da palavra. Pode ser que alguma igreja, que eu nunca vi, na verdade nunca vi isso, mesmo que eu participei que eu já assisti de longe, né, assisti as missas, enfim, os cultos lá da Igreja Católica, e eles não ensinam de forma nenhuma a palavra de Deus. Eles sabem da verdade, só que eles não praticam.
Então, o que adianta a pessoa querer salvação e tá fazendo errado? Então, a partir do momento em que a pessoa toma conhecimento da verdade, ela tem que procurar andar com pessoas que de fato fazem o mesmo, ou seja, servir a Deus. E quanto mais a pessoa tomar conhecimento, mais se aproximar de Jesus Cristo, ela vai andar sozinha. Porque nesse mundo, de fato, o único verdadeiro amigo que nós temos é o próprio Deus. Os demais, nós temos como colegas. Do mundo é colegas, mas quando a pessoa também é convertida em Jesus Cristo, se torna nossos irmãos. Nossos irmãos em Cristo. Então, se torna uma carne, ou seja, a igreja de Cristo na terra, entendeu? Então, eu peço que vocês, quando for ler até mesmo, é bom mesmo vocês pegar a Bíblia evangélica e a católica, também comparar, para você ver que tem praticamente a mesma palavra. Inclusive, daqui sobre o sinal da cruz, a idolatria que Deus abomina. Deus tem nojo desse pecado, porque ela tira a glória de Deus para poder colocar naqueles ídolos terrenos, até mesmo ídolos que nem existem, ídolos de madeira, de metal, pedra, que o homem faz. E as pessoas ficam reverenciando, prestando culto a uma coisa que não tem vida, uma coisa que Deus abomina. Tira tudo que ele faz para colocar num pedaço de pedra, um pedaço de metal que não tem enfim, não tem vida, não pode fazer nada por elas. E mesmo assim elas insistem em continuar no erro. E muitos homens de Deus pregam isso que eu vejo aí em muitas partes aí do mundo. E tem muita gente que rejeita. Só que a pessoa, mesmo assim, ela nem sequer tem o interesse de procurar na Bíblia se de fato aquilo ali que está sendo pregado, se de fato tem. O que a pessoa tem que comparar, entendeu? Jesus disse: examinar as escrituras porque ela testifica de mim. Então nós temos que procurar a Cristo através da sua palavra, que é a Bíblia. Onde que a partir do momento que ela é pregada, ela não pode ser contestada. E mesmo que se for, não tem como o homem pegar e contrariar, porque tudo que Deus fala, ele vai fazer e ponto final, entendeu? Então nós não, mesmo assim, nós não temos, nós o vaso que foi criado por Deus, foi formado por Deus, nós não temos autoridade para poder questionar Deus. Imagina um vaso de barro criado por Deus, vai querer contestar Deus sobre o que ele faz, o que ele deixa de fazer, sabendo que nós não sabemos de nada, nós não temos poder para nada, nós somos seres limitados. E Deus, que é o ser supremo, o todo-poderoso, incompreensível, enfim, tem muitos que se acham mais do que Deus, mas infelizmente é cego espiritualmente, assim como muitos que praticam idolatria, entendeu? Enfim, fazem coisas que de fato não agradam a Deus. Mas Deus, ele se agrada daqueles que se convertem a Ele e procuram obedecer a palavra dEle. Aí eu peço que vocês comparem o que está escrito na Bíblia evangélica e católica. O da católica também tem aqui 6 livros a mais que a Bíblia evangélica não tem. Eles criaram e colocaram a mais no índice. Então, evite de utilizar a Bíblia católica e utilize somente a evangélica para leitura, fácil compreensão, para que Deus possa falar com cada um, aqueles que procurar falar com Ele, ter intimidade com Deus, entendeu? E eu também peço que vocês procurem se dedicar. Nós temos aí 24 horas do dia. Então, no mínimo, que vocês tirem aí pelo menos uns 10 minutos, meia hora, inicialmente, para poder começar a se dedicar nas coisas de Deus. E mais à frente, eu vou falar sobre o espírito de adoração, que é quando a pessoa ela não é batizada e ela ainda está, mesmo que ela fala de Deus, só que ela não tem o prazer das coisas de Deus. E nisso acaba que o inimigo afastando a pessoa ainda mais de Deus, porque ela tem prazer no pecado, e aquilo, quando ela vai se dedicar às coisas de Deus, ele interfere da forma que a pessoa ela perde o prazer de procurar a Deus, tá bom? Aí eu vou ler para vocês aqui, ó, a passagem onde está escrito aqui
em 1 Timóteo. Ó, importante. Aí muitos acreditam que Maria é a mãe de Deus e ela que pode interceder pelo homem, mas isso é mentira. Jesus, ela foi uma mulher santa na terra, assim como os homens de Deus, porque ela procurava agradar a Deus da sua forma de se comportar na terra perante o homem. E nisso chamou, aliás, e nisso chamou, ela foi agraciada por Deus para poder conceber o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Maria só é citada no Novo Testamento de 5 a 6 vezes no máximo. E ela foi uma mulher importante. Ela deve ser respeitada, mas nunca reverenciada, muito menos que prestem culto a ela. Ela não tem poder para fazer nada. Ela está descansando, assim como todos os demais homens de Deus. Como Deus, ele ensina na sua palavra. Que aqueles que conhecem a palavra sabem muito bem do que eu estou falando, mas aqueles que não conhecem, eu aconselho e que vocês peguem a Bíblia, junte com uma pessoa que tem entendimento e conhecimento das coisas de Deus, para que vocês também tomem conhecimento daquilo que Deus está falando na palavra, para que vocês levem em consideração que Deus, ele é sobre tudo, então ele quer o melhor para nós. Então procure obedecer a palavra dele, principalmente aqueles que tomam conhecimento, também procura ao máximo obedecer o que Deus manda. Enfim, Maria, como eu falei, que eu estava falando, Maria, ela foi escolhida por Deus e para poder ela ter o Filho de Deus através do Espírito Santo. Antes disso, Deus enviou um anjo para poder avisar Maria que Maria ela seria mãe do Filho de Deus. Porém, Jesus teve mãe na terra, na carne do pecado. Então não significa que Deus tem mãe. Muito pelo contrário. Só existe na autoridade espiritual o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se alguém acompanhar aí na palavra de Deus, aí na Bíblia, for procurar as passagens aqui, vai de fato encontrar o que eu estou falando. E como eu falei, quem vai convencer a pessoa do pecado que comete é o Espírito Santo. Eu tenho autoridade para poder ensinar. Aí e Deus, ele vai trabalhar através do Espírito Santo na vida da pessoa, se a pessoa permitir. Se a pessoa rejeitar, a pessoa fala que crê em Deus, mas ela rejeita a palavra, ela está, na verdade, rejeitando a Deus e está dando um soco em ponta de faca, uma coisa que não é inteligente, uma coisa que não é sábio. E quando a pessoa ela rejeita a Deus, ela está dando autoridade e poder para o diabo entrar na vida dela e fazer o que bem quiser, exceto tirar a vida dela, que Deus não... Deus, ele permite que o diabo faça tudo na vida da pessoa, menos matar. Ou seja, o ímpio ele está protegido por Deus através da sua misericórdia. Foi assim também no caso de Jó. Que se alguém for lá no capítulo 1 de Jó, vai ver onde que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, foram se apresentar perante Deus e no meio deles estava o diabo, ou seja, Satanás, que foi se apresentar lá para poder Deus provar Jó e o diabo tentar. E o diabo tentou convencer a Deus de que fato Jó ele iria pecar contra Deus se Deus permitisse que ele mesmo, se Deus permitisse que o diabo ele tocasse nas coisas de Jó e Jó perdesse as coisas. E só que o diabo ficou envergonhado porque nada disso que ele pensava que ia acontecer, que ele tentou a Deus, de fato aconteceu. Então ele foi envergonhado, ainda mais porque Jó era fiel. Na verdade, hoje não existe servo ou servo de Deus. É muito ali. Se existir, é muito raro. Uma pessoa, o servo de Deus, como Jó, pelo que ele passou e o que ele suportou e também o que ele fez para Deus. Não, hoje, se for contar, hoje raramente existe alguma pessoa
como ele. Pode chegar próximo, mas não como ele. Enfim, eu vou pregar aqui para vocês as passagens que tem aqui. E peço que vocês também em casa, quando vocês verem aí o vídeo, vocês pegam as duas Bíblias, ou até mesmo pega principalmente, que eu aconselho somente a Bíblia evangélica, para vocês poderem ler, tomar conhecimento das coisas de Deus, para que Deus possa dar entendimento a todos aqueles que querem mudança de vida de verdade, que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o único que pode transformar a vida daqueles que de fato quer mudança de vida, entendeu? Ou seja, morrer para o mundo e nascer para Deus, se dedicar a poder também alcançar um dia a salvação. Isso se a pessoa permanecer firme no caminho de Deus. Então não é qualquer um que vai falar de Deus que vai ser salvo, não é assim que funciona. A fé em Deus é o ponto inicial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pessoa tem que ter, inicialmente, para poder se aproximar de Deus, tem que ter fé nele. E segundo, se dedicar a ele para poder a pessoa ter, crescer espiritualmente no caminho dele, para que ele possa também usar a pessoa para poder também salvar outras almas. Assim como tem muitos que Deus está levantando na terra para poder pregar a palavra dele e salvar o maior número de almas, que hoje em dia mais tem pessoas indo para o inferno do que para o céu, ou seja, que vai para o céu. E o justo, quando ele morre, ele vai ter o descanso dele, para poder um dia, para que um dia ele seja ressurreto, ou seja, Jesus vai ressuscitar esses que morreram nele. Os que estão vivos no final dos tempos, Deus vai arrebatar, e os mortos, ou seja, aqueles que foram mortos na terra, eles irão para o inferno. Também está na palavra, e também está na palavra, é só a pessoa procurar onde que está, para ela poder tomar conhecimento e ela poder praticar, ok? Nós vamos ao que interessa. Eu vou aqui ler para vocês a passagem onde fala aqui, ó, de 1 Timóteo. Aqui, ó, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, tanto na Bíblia evangélica como na católica está escrita a mesma coisa. Está escrita a mesma coisa. Só que na católica também tem muita coisa que de fato, quando Jesus chamava os apóstolos, nenhum deles é chamado por São Mateus, São Marcos, Santiago, nada disso, não existe isso, né? Não existe negócio de santo, entendeu? Ou seja, São Lucas, São Pedro, etc. Tudo isso aí é tudo bobagem, tudo é criado pela Igreja Católica. Desconsidera essa informação aí que eles ensinam de forma errada para o povo, mesmo sabendo a verdade, eles ensinam errado. Procura fazer o que de fato é o correto, ou seja, através da Bíblia evangélica, que ensina de forma correta o que Jesus ele tem a nos ensinar. Isso foi retirado dos manuscritos originais lá da língua de origem, ou seja, lá do hebraico. E procurem pela versão da Bíblia ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. É um dos manuscritos mais próximos da realidade de Cristo, entendeu? Ou seja, mais próximo da realidade cristã. Aí, como eu falei aqui na palavra aqui na passagem de Timóteo, ele deixa bem claro que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe Maria, não existe José, Paulo, Pedro, não existe nada disso. E todos eles também foram usados para poder pregar a palavra de Deus. É claro, José com Maria, só que não tem relação com os demais, com os apóstolos. Somente os apóstolos que teve o poder aí, né, que Deus deu uma empresa, autoridade para poder pregar o evangelho dele na terra. E também eu vou ler para vocês aqui, que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Aqui, ó, vamos lá. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe dava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta,
assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, Jesus é o único autor e consumador da nossa fé. Então, a forma de pagar os milagres de Deus é através da fé. Deus só pede a fé para Ele, entendeu? É porque Ele criou tudo, Ele que é o único, Ele é o único que é digno e tem a honra, o poder e a glória, porque Ele foi que criou tudo, Ele fez tudo para designar o que Ele propôs, entendeu? E nós só devemos adorar Ele, sobretudo. Aí eu vou agora também falar para vocês sobre idolatria. Que também tem uma serva que me pediu para poder falar sobre isso. Que hoje muitos cometem esse pecado aí, que também afasta Deus das pessoas. E também, consequentemente, nos afasta de Deus. E as pessoas acham que tá andando com Deus, Deus vai abençoar, mas muito pelo contrário. Deus abomina, Deus tem nojo de quem pratica isso, entendeu? É claro, se a pessoa abandonar o pecado e procurar se converter a Deus, ou se converter a Jesus Cristo, e procurar obedecer a palavra dele, obviamente Deus ele aceita, ele perdoa o ímpio, e Deus pede que o convertido ele procure seguir a palavra de Deus, guarde os mandamentos de Deus para que ele possa alcançar um dia a salvação. Que também, como eu falei, não basta somente crer, mas tem que padecer por amor a Cristo. Porque aquele que muito sabe, Deus cobra muito daqueles que muito sabem para poder lá praticar, entendeu? Então é necessário praticar, porque tem muitos que são convertidos não por falar, mas sim pelo comportamento. E mesmo assim tem alguns que ainda preferem pagar para ver. Só que isso é um preço vai ser muito alto, que quando a pessoa entra no inferno já não tem mais volta. Aí eu vou falar para vocês agora no livro de Êxodo capítulo 20. Tanto está escrito na Bíblia evangélica como também na católica. É só a pessoa pegar as duas e comparar. Aqui, ó. Sobre Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos que Deus deixou para o seu povo praticar. 10 mandamentos que Deus ordenou. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui, ó, do versículo 1 até o versículo 5. Perdão, do versículo 1 até o versículo 6. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. E nessa parte aqui dos 10 mandamentos, tem também ali na Bíblia Católica. Êxodo capítulo 20. É só os católicos pegar a Bíblia deles, a Bíblia Católica lá, e procurar no livro de Êxodo capítulo 20, onde deixa bem claro que ele abomina, ele proíbe que a pessoa faça imagem para a pessoa guardar dentro do bolso, levar consigo, ter dentro de casa, na igreja, seja onde a pessoa estiver, para que a pessoa evite de usar a imagem feita pelo homem, imagem de pedra que não tem poder para nada, entendeu? Então, que Deus deixa claro que quando a pessoa faz isso, ela está adorando aquele pedaço de pedra que se a pessoa quebrar, vai ter que substituir. Então, que Deus é esse que a pessoa pode pegar, comprar, a pessoa vai ter que comprar para poder se curvar perante aquele pedaço de pedra ou metal, que seja feito de ouro ou de prata, sei lá o que for, a pessoa orar para aquele monumento e aquele monumento não poder fazer nada por ela. Ela vai estar tirando toda a glória de Deus para poder
dando a esse pedaço de pedra. Ou seja, aqui no mundo, no Antigo Testamento, ele fala do Deus Baal. Toda imagem em terreiro, seja na candomblé, umbanda e na quimbanda, satanismo e também na igreja católica, essas imagens ela representa Baal. Baal é um demônio, ou seja, é um dos princípios do inferno, um dos 7 principais princípios do inferno. Eu falo isso com muito com autoridade de poder porque eu também já mexi com isso, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Tem pessoas que não vão gostar, mas eu não tô aqui para poder agradar o homem e também eu tô aqui a serviço de Cristo, para poder pregar a palavra dele. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser, que Deus tenha misericórdia dessa alma, para poder também não perecer. Deus, ele deixou bem claro na sua palavra que para poder seguir ele tem que procurar obedecer ele. Então, as pessoas que têm consigo imagem, adoração, por exemplo, a adoração Pedro, adorar São Mateus, Paulo, seja lá quem for, tudo com São, descarta isso, porque a Igreja Católica lá ensina de forma errada. Então não aconselho a fazer isso. É só pegar a Bíblia evangélica e ler para que Deus possa tirar as escamas espirituais dos olhos de cada um, para que a pessoa possa tomar conhecimento da verdade e a verdade vai libertar da maldade, entendeu? Para que assim um dia cada um possa alcançar a salvação que está em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Enfim, aqui em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, são 10 mandamentos, certo? Então os 4 primeiros mandamentos, ele refere-se ao amor de Deus, ele deixa bem claro sobre o amor de Deus. E os 6 últimos mandamentos é o amor ao próximo. Então Jesus ele deixou os 2 maiores mandamentos, que no caso é o amor a Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, toda a sua força, e de todo o seu coração. Isso no caso é não somente falar, mas praticar a palavra dele, guardar a palavra dele, colocar em prática. E também os 6 mandamentos que está resumindo no segundo maior, que no caso é amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, respeitar a palavra de Deus e também agir de forma que Deus, ele em Provérbios, não somente em Provérbios, mas como também em alguns livros do Velho e Novo Testamento, ele fala sobre o comportamento de como o cristão deve andar na terra, assim como Deus ensinou. E nós temos que, e aqueles que são cristãos, ou seja, que estão em Jesus Cristo, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para a pessoa poder praticar o que Deus ensina através da sua palavra. Não importa o que o mundo diz. O mundo, no mundo você pode fazer tudo, mas com Deus não é assim, entendeu? Então quem quiser servir a Deus tem que aceitar pagar o preço para onde alcançar a salvação. E a salvação é comparado ao sofrimento do que o Senhor Jesus ele pagou, é barata, entendeu? Os vícios da terra que o diabo alimenta as pessoas através da prostituição, do tráfico de drogas, roubo, enfim, todos esses lixos aqui que o inimigo ele oferece para o ser humano, ou seja, aqueles que ainda não são batizados, ele sabe que o ser humano ele vai agarrar aquilo que ele oferece como tentação, é a forma de tirar as pessoas do caminho de Deus, e com isso leva as pessoas ao inferno, queimar eternamente. Deus deixa bem claro também através da sua palavra. Aqueles que procurar tomar conhecimento aqui, Deus vai esclarecer para a pessoa, dando entendimento do que Deus quer de cada um, para poder também assim salvar outras almas. Apesar que o ser humano ele só fala que ama o próximo da boca para fora, em vez de também procurar praticar. Uma coisa também que Deus abomina. Que o ser humano ele anda com Deus na boca, mas aqui o coração, a pessoa ela é vazia, entendeu? Vazia. E o único que pode preencher esse vazio aqui é o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. É o único que pode poder aqui fazer morada. Mas ele só vai poder fazer morada aqui através do Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa se converter a Jesus Cristo, quando ela for batizada, onde ela vai morrer para o mundo e vai nascer para Deus, onde ela vai receber vestes novas, entendeu? Enfim, vamos lá, vamos poder não estender muito o vídeo. Aqui, ó, Êxodo 20, e também tá aqui no
nos Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 115. Aqui, ó. Salmos, capítulo 115. Tanto vocês consultam aqui pela Bíblia evangélica, como também pela católica. Aqui, ó. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Vamos lá, vou iniciar a leitura. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Ou seja, os teus inimigos, os inimigos dos cristãos. Que no caso não é as pessoas carnais, entendeu? As pessoas que ainda não são batizadas, mas sim a nossa guerra espiritual. Então, peço que por gentileza prestem muita atenção para que as pessoas possam tomar conhecimento da verdade e assim Deus possa libertar e dar a elas conhecimento, entendimento e poder procurar a servir a Deus da forma que Deus deseja de cada um. Vou dar continuidade aqui. Porque dirão aos gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Deus, ele mora nos céus, mas ao mesmo tempo ele está em todo lugar, porque ele é onipresente. Não só onipresente, como também onipotente. E Deus, ele, através do Espírito Santo, ele também habita no coração daqueles que aceitaram Jesus Cristo. Que aí sim, esses que têm o Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Todos podem ser filhos de Deus, mas só tem direito de ser chamados filhos de Deus aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Aqueles que somente aceitaram Jesus Cristo, assim como está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos humanas. Ou seja, imagens que as pessoas fazem como para poder, forma de adoração, para poder representar a fé delas. Mas Deus não pediu isso. Deus proibiu que fizesse isso, porque é uma forma de transgredir as leis dele. E sim, ele deixou bem claro que basta a fé nele para poder a pessoa se aproximar dele e ele andar com a pessoa, entendeu? Ter intimidade com a pessoa. Só que aqueles que pratica a idolatria, ou seja, tem ídolos, aqueles que carregam imagem no bolso, tem em casa ou vai para algum templo religioso que tem imagens, Deus não habita nesse local. Deus não habita. O Espírito Santo, esse local não tem a presença do Espírito Santo. E todos aqueles que praticam idolatria fazem com que Deus se afaste dele e permaneça distante de Deus, dando assim autoridade e poder para que o diabo possa trabalhar na vida da pessoa. Lembrando, como eu falei no início, o diabo ele pode fazer tudo o que quiser se a pessoa falar que crê em Deus, só que ela rejeitar a repreensão de Deus. Ou seja, quando a gente está ensinando a palavra e está repreendendo, Deus não repreende porque ele odeia, mas sim porque ele ama a pessoa. E se a pessoa não souber o que de fato é correto, nós somos falhos e erramos a todo momento. Então é necessário que Deus nos corrija. E ele também usa os homens dele na terra, através do Espírito Santo, para poder repreender os dele na terra, para que as pessoas possam seguir de forma correta aquilo que Deus tem a ensinar. Só que muitos, como também não tem conhecimento e entendimento dessa parte das coisas de Deus, então muitos rejeitam a Deus achando que está fazendo de fato o que é correto, entendeu? Mas na verdade está fazendo o que errado perante os olhos de Deus, está rejeitando a Deus em vez de fazer o contrário. Mas enfim, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, ou seja, que pode comprar e pode ser as pessoas que compram e as pessoas que vendem. Deus, ele não anda com esse tipo de pessoas. Deus não anda com esse tipo de pessoa. Tanto aqueles que vendem como aqueles que compram. Mas se a pessoa ela se arrepender e procurar servir a Deus, Deus ele perdoa e procura de todas as formas fazer com que a pessoa ande no caminho da verdade, para poder um dia alcançar a salvação que há no nome de Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar do inferno, da condenação eterna, do sofrimento eterno.
Só que muitos para isso também, muitos desafiam a Deus para poder de fato provar se Deus existe, se Deus não existe, enfim. A pessoa tem, o homem no caso, ele acha que ele tem autoridade sobre alguma coisa, mas na verdade ele não tem sobre nada. Tá? Ele conquista aqui através do favor de Deus e quando morre não leva a nada. Mas ainda assim, tem muitos que são muito orgulhosos, que também isso aí também afasta de Deus, entendeu? Que Deus gosta de que a pessoa seja humilde, os servos dele sejam humilde, até mesmo aqueles que não são servos dele, mas Deus, ele exige da pessoa que a pessoa seja humilde e também possa ajudar o próximo. Não somente com palavras, caso a pessoa tiver condição, mas se tiver condição material, também que ajude, de forma, também que ajude com a condição material. Mas se a pessoa também não tiver condição material, não tem problema. Pode também ajudar com a palavra de conforto. Mas esperar de muitos nesse mundo aqui é complicado. Tem mais para poder derrubar do que para poder edificar. Ou seja, para poder levantar a pessoa e incentivar ela a tradições dela. Aqui dando continuidade no versículo 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes aos que fazem, assim como todos os que neles confiam. Ó Israel, confia no Senhor, e Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Então Deus, ele está deixando aqui bem claro sobre os ídolos. Os ídolos representam aqui as imagens que são feitas pelo homem. Entendeu? Por exemplo, tem muitos aí, ó, principalmente do catolicismo, dos terreiros de macumba, enfim, esses tipos religiosos de religiões africanas. Detalhe importante: Deus não é religião. Quando Deus enviou Jesus para a terra para poder pregar a palavra dele, não foi para poder separar o homem, mas para poder unir através do amor de Deus. O amor de Deus também é pregar a palavra, para poder a pessoa aceitar, guardar a palavra de Deus e obedecer. Não basta falar, mas qualquer religião leva a Deus. Muito pelo contrário, não é assim que funcionam as coisas não. O que salva Deus é a pessoa praticar a palavra dele. E também não é placa de igreja que vai salvar o ser humano. Não é a placa de igreja que vai salvar o ser humano, mas sim todos aqueles que for convertido em Jesus Cristo e praticar a sua palavra. Ainda mais pelo preço que ele pagou para poder nos salvar da condenação eterna. E todos que estão nele, todos que morrerem nele, serão justificados pelo seu sangue. E nisso, quando nós morremos em Cristo Jesus, nós estaremos salvos. Não pelas nossas obras, mas porque pela graça de Deus. Entendeu? A salvação é a graça de Deus. Então nós somos salvos pela graça de Deus, que Deus nos concede. Mas isso nós temos que pagar o nosso preço, em obedecer a palavra de Deus. Isso é para todos, tanto macumbeiro, traficante, prostituta, todas as pessoas que Deus ele deseja que a pessoa se converta do seu mau caminho para poder seguir o caminho dele, o caminho santo dele, entendeu? Enfim, e Deus ele deseja salvar todos, mas nem todos desejam salvação. Então Deus não pode obrigar ninguém a nada. Aliás, ele não obriga ninguém a nada, mas sim ele oferece, ele bate, ele pergunta para a pessoa se a pessoa permite entrar na vida dela, para poder transformar a vida dela e na melhor. Só que muitos não querem aceitar o Senhor, porque também não querem procurar sacrificar em obedecer a tua palavra. Então nisso que quando a pessoa também fala de Deus, só que ela não pratica. Então é um soco na ponta de uma faca. E quem mais se prejudica é a pessoa. E nisso o inimigo ele tem direito de entrar na vida da pessoa e destruir. Como muitos acham que está andando corretamente perante Deus, não tomando conhecimento da sua palavra, e acaba aqui fazendo ao contrário daquilo que Deus ensinou. Então, para que a gente não seja confundido e tenha o conhecimento, a sabedoria e o entendimento, nós temos que procurar servir a Deus para que Deus possa também transformar as nossas vidas. Ou seja, aqueles que já são convertidos e já têm um bom tempo no caminho, Deus vai usar essas almas que já estão,
nós temos a certeza da salvação através do Espírito Santo. Então é Ele que nos dá a certeza da salvação. E todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, estão andando em santidade, essas pessoas, ela vai ter a certeza através do Espírito Santo e também vai ter a vontade de também evangelizar outras almas, ganhar almas para o reino de Deus. E nisso que o inimigo ele teme, porque ele sabe que se uma alma é convertida, ele vai trazer muitas outras almas para o reino de Deus. E é essa a intenção de Deus, que Deus salvar o maior número de almas. Só que quem mais leva almas é o diabo, leva para o inferno através do pecado do homem. Ou seja, Deus, ele defende aqueles que estão nele. O diabo ele acusa quando a pessoa peca, e quem condena a pessoa, na verdade, é o pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa peca, ela morre espiritualmente. Ou seja, ela perde a presença de Deus, ela sai da presença de Deus e anda no abismo espiritual. E quando ela sofre lá as consequências do pecado, e após um certo período, quando Deus ele também dá força para a pessoa suportar o pecado, para que a pessoa possa retomar, a pessoa, perdão, e a pessoa venha a seguir o caminho de Deus como uma experiência para ela poder não voltar a fazer novamente o que ela pegou e fez, entendeu? Enfim, aqui no Salmo 115, Deus deixa bem claro sobre os ídolos feitos de pedra, madeira, ouro e prata. Qualquer tipo de objeto feito como representando a fé da pessoa. Sendo que Deus não pediu isso, Deus proibiu isso através das passagens que eu acabei de falar. Então, todos aqueles que tomar conhecimento dessa palavra e mesmo assim não quiser praticar, Deus ele vai cobrar. Deus vai cobrar. Entendeu? E quando a pessoa ela não, ninguém é obrigado a obedecer a palavra de Deus, mas aquele que procura obedecer por livre e espontânea vontade é abençoado. E aqueles que rejeitam a palavra de Deus, eles também serão rejeitados. Eles serão amaldiçoados. Amaldiçoado, quando eu falo, é pela dificuldade que a vida vai oferecer. Muito mais do que aqueles que vivem no mundo, entendeu? Uma dificuldade maior. Isso aí está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde Deus fala, onde tem a parte da obediência, daqueles que procuram obedecer a palavra de Deus. Eu aconselho vocês que leiam o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Ela tem a parte da obediência, daqueles que praticam a palavra de Deus, para ser abençoado e alcançar aquilo que Deus prometeu a cada um que obedecer a palavra dele. Que no caso, o principal é a salvação, e as demais coisas Deus vai acrescentar para a pessoa da terra, entendeu? Como o bem material. Só que isso aí é um segundo, entendeu? O principal é obedecer a palavra de Deus e amar Ele sobre tudo. Que no caso, somente não o falar, mas sim o agir. E também, lá no livro de Deuteronômio 28, além da parte da obediência, tem também a parte da desobediência. Esses aí são páginas para poder a pessoa ler daquilo que acontece quando a pessoa ela desobedece a Deus. Principalmente aqueles que são batizados. Que a pessoa não pode, aqueles que são batizados e selados com a promessa do Espírito Santo não pode se envolver sexualmente com a pessoa que não é batizada, ou seja, que não pode se envolver com a pessoa que é mundana, entendeu? Com a pessoa que ainda vive e anda segundo a carne. Ela tem que se envolver com pessoas que de fato estão do mesmo caminho, ou seja, pessoas já convertidas, pessoas que já foram seladas com a promessa do Espírito Santo, para que não tenha aquele castigo que está escrito no livro do Deuteronômio capítulo 28. Porque senão é um baita estrago espiritualmente que vai acontecer com a pessoa. E Deus não quer isso. E Deus alerta as pessoas para poder as pessoas guardar a palavra de salvação, as pessoas andar em segurança. E assim poder alcançar todas as promessas de Deus, que Deus prometeu àqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que guardam a tua palavra e que procuram obedecer. E aí lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 31, Deus deixa claro que aqueles que guardar a tua palavra e procurar obedecer ao máximo possível,
e andará em segurança, e mal nenhum temerá. Então, se Deus falou isso, filho, é só fazer o que ele mandou e ponto final. Aqui, ó, vou ler para vocês também aqui, que eu tenho escrito também no livro, na passagem de Ezequiel, capítulo 8. Aqui, ó. Em Ezequiel, o profeta Ezequiel, no Velho Testamento. Em Ezequiel, capítulo 8, o título da palavra é Abominações no Santuário, ou seja, no templo da casa de Deus. Capítulo 8. Vou iniciar a leitura. Sucedeu, pois, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ezequiel narrando o que ele passou ali com Deus, que Deus estava prestes a fazer com ele. E olhei, eis que uma semelhança com o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos e daí para cima com o aspecto de um resplendor como a cor do âmbar. Só um instante, por gentileza, que eu já vou... Só um instante. Pronto, voltou. Enfim, eu vou dar continuidade na leitura. Esse aqui é o capítulo 8, do versículo 2 em diante. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. Ele escrevendo os anjos de Deus e o próprio Deus. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Ou seja, ele foi arrebatado em espírito por Deus. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, ou seja, um ídolo, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que o norte da porta do altar estava a imagem de ciúmes na entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Deus falando com Ezequiel. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, ou seja, as coisas nojentas que Deus ele abomina, que o povo dele estava pecando contra ele, cometendo a idolatria. O povo de Israel fazendo isso contra Deus, e Deus deixando bem claro para Ezequiel porque estava mostrando o motivo para Ezequiel do porquê que Deus estava afastado do povo dele pelo que o povo dele estava fazendo contra ele. Aqui, ó, vou dar continuidade. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, ou seja, o templo de Deus, a casa de Deus, a casa de oração. Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede. E eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Ou seja, que o povo de Israel estava pecando contra Deus, idolatrando imagens que Deus proibiu, que está escrito lá no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, que as pessoas fizeram imagens, desenhos na parede e também ídolos lá de todo tipo de material lá, de pedra, ouro e enfim, metal.
que o povo lá fez e estava perante ele sacrificando, acendendo incenso, fazendo orações, enfim, idolatrando, colocando a glória de Deus num pedaço de pedra que não podia fazer nada por eles. Então nisso Deus estava mostrando para Ezequiel o que o povo de Israel estava fazendo contra ele e o porquê que o Deus estava afastado do povo e o povo clamava por ele, só que Deus não respondia. Então Deus estava mostrando para Ezequiel o motivo pelo qual Deus se afastou do povo. Enfim, então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Jaanias, filho de Safã, em pé em meio deles, e cada um tinha na sua mão um incensário. E subiu uma espessa nuvem de incenso. E então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Pois dizem: ó Senhor, não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas na verdade quem estava pecando contra eles quem estava pecando contra Deus era o povo de Israel. E Deus, aí isso também acendeu a ira de Deus, como também o nojo pelo qual eles estavam pecando contra Deus pela idolatria. Idolatria também é reverenciar, prestar culto a um pedaço de madeira, enfim, eu pegar um cantor, um apresentador e mostrar minha adoração para ele, entendeu? Dirigir minha adoração a esse tipo de pessoa. Só que a nossa adoração ela somente deve ser dirigida somente a Jesus Cristo. É o único que merece, é o único que tem o único de toda a honra, glória e poder que nós devemos prestar a ele culto, entendeu? Enfim, eu vou dar continuidade. Aí o Senhor diz ao Ezequiel: pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações do que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Também é um outro espírito que as pessoas adoram no Natal, como idolatrando o Natal, que na verdade que é um outro ídolo que eles têm aí por trás, como também uma forma de comércio, que aí, tem muitos que acreditam que o Natal também foi o nascimento de Jesus Cristo, mas na verdade foi uma adoração que eles criaram para poder adorar de forma indireta, que muitos também não têm conhecimento e acabar ele indo pelo que o mundo cria, em vez de procurar a verdade. Enfim, eu vou continuar. E disse-me: vi isto, filho do homem, ainda tornarás a ver maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio e interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. Em vez de estar de frente, estava de costas, adorando o sol. Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol, ou seja, o sol, aquele pedaço que o padre Marcelo Rossi e também os papas eles carregam, ele tipo, ele tem um círculo que as pessoas que eles carregam, que tem cheio de, eu não sei explicar o nome daquele negócio, mas eles carregam aquele objeto como uma forma de adoração ao sol. Na verdade, eles não adoram a Deus, eles adoram o sol. Ou seja, eles têm os ídolos deles que eles adoram, só que tem pessoas que, não, como não tem conhecimento, também não sabem nem o que fazer. Ou seja, anda um cego carregando o cego, guiando outro cego. E nisso acaba que os dois acabam caindo no buraco. Isso falando de forma espiritual, entendeu? Então, aquele que o Padre Marcelo Rossi ele carrega, ele é o sol. Aquele objeto ali representa o sol. Eu não lembro, agora não vou lembrar o nome dele, mas
É aquilo que os católicos principalmente os líderes religiosos católicos, o que eles carregam, que também é uma forma de adoração ao sol. Aí depois você procura na internet para você poder tomar conhecimento. Enfim, aqui eu vou dar continuidade, ó. Da música. E disse-me: Vês, teu filho do homem, ainda tomarás a ver abominações mais do que essas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, e de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Vês, tu filho do homem, há porventura coisa mais leviana, ou seja, irresponsável para a casa de Judá do que tais abominações, ou seja, nojeira, aquela casa nojenta de Deus, fede no, é, as narinas de Deus, o pecado cometido, que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo do seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, ou seja, com ira. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvireis. Ou seja, existem dois tipos de pecador nesse mundo.